Boa tarde, vou estar dando início aí à apresentação do meu ensino continuado falando sobre exame físico. A avaliação da fisioterapia, ela tem como objetivo definir corretamente os problemas dos pacientes, né? Então, assim, para desenvolver um tratamento apropriado, é preciso você estar ciente de tudo que está se passando com um paciente. Deve ser realizado constantemente para identificar alterações e se os objetivos estabelecidos estão sendo alcançados ou não, né? E é necessário um conhecimento teórico para que esse tratamento traçado ele seja adequado. Então, a avaliação ela pode ser dividida em anamnese, que é o questionário de investigação, né? E o exame físico. Então, eu vou estar falando um pouco sobre a anamnese, que nada mais é do que a coleta de dados, né, que contém um breve resumo sobre o paciente, é todo o histórico obtido por meio de informações médicas, juntamente com a avaliação fisioterapêutica. Dados de identificação como nome, sexo, idade, data de admissão, diagnóstico, encaminhamento, histórico da doença atual, né, que é HDA, que é o resumo dos problemas atuais do paciente, informações clínicas de relevância, o histórico da doença pregressa, que identifica afecções, cirurgias ocorridas no passado, que podem ou não ter relação com a doença atual, o histórico social, que faz a alusão aos hábitos, relata a ocupação atual e passada do paciente, bem como condições de higiene, se o paciente foi tabagista, quanto tempo que ele parou, se é etilista, e habitação. Histórico familiar, né, que nos relata aí as doenças graves sofridas por familiares próximos do paciente e as queixas principais, né, que são a transição exata do que o paciente relata para a gente. E aí nós temos o exame físico, né, que é essencial para a avaliação do problema e determinação dos efeitos da terapia. Nós temos 4 etapas, né? A inspeção estática, a inspeção dinâmica, a palpação, a ausculta pulmonar. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um. A inspeção estática é a avaliação do paciente sem analisar os movimentos respiratórios, começando pela observação do paciente no leito. E neles consta o nível de suporte ventilatório, que aí a gente observa se o paciente ele está respirando espontaneamente ou em ar ambiente. Se o paciente ele está sob oxigênio suplementar através de catéter nasal, máscara facial, está em macronebulização, como é que o paciente está, se ele está sob ventilação não invasiva. Observa-se também se o paciente está sob ventilação invasiva, qual a interface, né, se ele está sob tubo traqueal, traqueostomia, qual a modalidade, os parâmetros ventilatórios, tudo isso é observado. A avaliação do nível de consciência, que é o grau de alerta comportamental que o paciente apresenta, devido à grande possibilidade de variação desse parâmetro, então aí a gente utiliza uma escala de coma, que é a escala de coma de Glasgow. Ela pode ser vista na tabela que eu coloquei aí nos slides, e ela foi elaborada para propor consistente avaliação clínica do nível de consciência dos pacientes com dano cerebral. Um score menor que 8 é comumente aceito como ponto crítico das alterações do nível de consciência e como a pontuação que define um indivíduo em estado de coma. A aplicação dessa escala ela é rápida, ela é fácil de compreensão e aí nós temos também a escala de Husney, que é a escala de sedação, né, que ela é utilizada para definir o nível de sedação e analgesia do paciente internado em ambientes de terapia intensiva. Nós temos a avaliação dos sinais vitais, que compreende a temperatura corpórea, a frequência cardíaca, a saturação, a pressão arterial, que são as mensurações mais utilizadas por serem de fácil acesso, né, e fornecerem informações úteis sobre a condição do paciente. E aí eu vou falar um pouquinho de cada um, né? A temperatura, né, ela em média nos adultos ela é de aproximadamente 37 graus. Quando ultrapassa isso, né, essa é mantida através do equilíbrio entre a produção e a perda de calor. Quando elevada, pode ser resultante de uma infecção, né, ou atividade normal como exercício. E a frequência cardíaca, ela deve se manter no ritmo pulso periférico, né, adulto é de 60 a 100 batimentos por minuto, com ritmo regular. Quando ultrapassa 100 é denominado taquicardia e quando abaixo de 60, bradicardia. Então, a pressão arterial,
A sistólica é a força máxima exercida nas principais artérias durante a contração do ventrículo esquerdo, como já foi visto no outro estudo, né? Então, normalmente no adulto é de 90 a 140 milímetros por mercúrio. E a pressão arterial diastólica é a força nas principais artérias que permanecem após o relaxamento dos ventrículos e normalmente é de 60 a 90 milímetros por mercúrio. E a saturação de oxigênio arterial é a porcentagem de hemoglobina saturada com oxigênio, né? E sua normalidade está nos valores acima de 90%. E aí também tem a avaliação da pele, né? Onde observa-se a coloração, hidratação, presença de cicatrizes, se há cianose, que é aquela coloração mais azulada da pele, se tem cianose central, que é devido à menor saturação arterial em função de transporte insuficiente de oxigênio até o pulmão, né? Ou a presença de shunt cardíaco. A cianose periférica ela ocorre devido à vasoconstrição, podendo aparecer em várias condições, como frio e baixo débito cardíaco. Então, a gente observa também se tem úlceras de pressão, se são úlceras decorrentes de isquemia tecidual local provocadas pelas alterações de reflexo de dor em pacientes com lesão medular, ou se são pacientes debilitados, idosos ou cronicamente doentes. Observa-se também se tem presença de dreno torácico, né? A drenagem é um procedimento cirúrgico para a introdução de um dreno através da parede torácica na cavidade pleural e ela é indicada para a drenagem de líquido, né? Ou ar, observando os aspectos do líquido drenado e a oscilação do dreno, né? Se está sendo oscilante ou não. Isso tudo é muito importante ser observado. E aí nós temos o teste de força muscular, que avalia a capacidade do músculo desenvolver tensão contra uma resistência, né? Que é o método mais amplamente utilizado no exame físico da avaliação clínica da força muscular. E esse teste ele se baseia em 5 graus para classificar o tipo de força muscular que foi desenvolvida, sendo grau 0 nenhuma evidência de contração pela visão ou palpação, grau 1, ligeira contração, nenhuma movimentação, grau 2, movimento através da amplitude completa da posição com a gravidade eliminada, e grau 3, movimento através da amplitude completa contra a gravidade. Grau 4, movimento através da amplitude completa contra a gravidade, capaz de prosseguir contra uma resistência moderada. E grau 5, movimento através da amplitude completa contra a gravidade, capaz de prosseguir contra uma resistência máxima. E para pacientes mais cooperativos, nós temos o MRC, que é o score usado na avaliação de força muscular periférica, né? E aí é uma inspeção dinâmica que ocorre quando avaliamos o comportamento torácico. E aí são avaliados frequência, tipos, ritmos e padrões respiratórios, sinais de aumento de trabalho respiratório, aí cianose, dispneia, tiragens, volume corrente. E aí a frequência respiratória em um adulto normal ela pode ser mensurada de 12 a 18 respirações por minuto. Quando está acima disso é uma taquipneia que o paciente está apresentando e pode ser ocasionada por febre, hipoxemia, acidose metabólica, ansiedade e dor. Quando está abaixo, né, ela é considerada uma bradipneia, né, que pode ser ocasionada por uma hipotermia e é contada observando-se o movimento abdominal da parede torácica. Nós temos os tipos respiratórios, né, que é determinado pelo segmento do tronco, que predominam durante o movimento respiratório. Na respiração normal, tanto o abdômen quanto o tórax se elevam, mas pode haver predomínio desta elevação, então podendo ser abdominal ou diafragmático, torácico ou costal, mista, paradoxal ou invertida. Ritmo respiratório nos dá informação sobre o tipo e a gravidade da doença. A respiração normal ela deve ser regular, com frequência de 12 a 20 respirações por minuto. A inspiração é ativa e a expiração é passiva, sendo a relação INS e EIS de 1 para 2,5. A apneia, né? Nós temos a apneia, que é a ausência da respiração por mais de 15 segundos. Nós temos a respiração Shake-Stokes, que consiste em uma fase em que os movimentos respiratórios aumentam progressivamente e de repente vão diminuindo até uma apneia, e a respiração Biot, que caracteriza por
irregularidade imprevisível com inspirações profundas que ocorrem ao acaso, e a respiração cosmal, onde os movimentos respiratórios são rápidos e profundos. Temos a palpação, né, que permite que as lesões superficiais e profundas sejam mais bem examinadas quanto à sua forma, volume e consistência. A sensibilidade superficial e profunda, a dor provocada e espontânea ou qualquer outra manifestação dolorosa relatada pelo paciente devem ser avaliados. Devemos observar se tem presença de efizema subcutâneo, que é característica de crepitação da pele, onde observa-se presença de ar nos tecidos subcutâneos do tórax, pescoço e face. E a gente também tem a ausculta pulmonar, que é utilizada para identificar ruídos pulmonares normais e anormais, murmúrio vesicular ou respiratório, que é um leve som murmurante que durante a inspiração é mais longe e nítida e na expiração é mais curto, fraco e menos nítido. O aumento ocorre em indivíduos com maior volume de ar circulante e a diminuição sempre que houver redução do volume corrente. E os ruídos adventícios, que são aqueles não audíveis em condições normais, podendo ter sua origem na árvore bronca, nos alvéolos ou no espaço pleural. São classificados em secos, roncos e sibilos, úmidos, que são os crepitantes e subcrepitantes, e atrito pleural. Nós temos também para avaliar a gasometria arterial, que é um exame invasivo, onde é colhida uma amostra de sangue através da artéria radial, braquial ou femoral, com o intuito de avaliar os seguintes dados: concentração de hidrogênio dos líquidos corpóreos, que pH, né? Pressão arterial de oxigênio, PO2, pressão arterial de dióxido de carbono, PCO2, excesso de base, bicarbonato de sódio e a saturação de oxigênio. O pH determina se há uma acidose ou alcalose, que vai os seus valores normais são de 7,35 a 7,45. O PO2 indica a eficácia de trocas de oxigênio entre alvéolos e capilares pulmonares. Os valores normais variam de 80 a 100. O PCO2 exprime a eficácia da ventilação alveolar, com grande difusão deste gás, né? Seus valores oscilam entre 35 a 45. O excesso de base, que corresponde aos valores normais entre -2 a +2. O bicarbonato demonstra a concentração do plasma sanguíneo, né? Os valores habituais variam de 22 a 28. E a saturação de oxigênio é a porcentagem de hemoglobina saturada com o oxigênio, e a sua normalidade está nos valores acima de 90%. E aí vamos falar mais um pouquinho sobre a oxigenoterapia, né? Que é um recurso que consiste na administração de oxigênio em concentrações maiores do que é encontrado em ar ambiente, com o intuito de prevenir ou tratar as manifestações clínicas da hipóxia, para manter uma adequada oxigenação tecidual e minimizar o trabalho que a hipoxemia gera ao sistema cardiopulmonar. E aí eu coloquei alguns modelos aí na foto aí para poder estar observando meios que a gente pode estar ofertando oxigênio aí para os nossos pacientes. Nós temos a Venturi, que a gente não muito utiliza, o catéter nasal, o CPAP, a máscara a macronebulização, né? E nós temos o catéter nasal, entre outros aí. Suporte ventilatório, né? Que é a manutenção da oxigenação ou ventilação dos pacientes de maneira artificial até que esses estejam capacitados a assumi-la. E aí nós temos o modo, né, que é a primeira escolha, que deve ser sempre o modo a ser ventilado, mantendo-se limites de volume ou pressão. E a distensão alveolar rápida e abrupta é fato predominante da lesão alveolar, então deve-se estar atento a restrições de volumes de 7 a 8 milímetros por quilo, que podem ser suficientes para usar uma manutenção das trocas gasosas. Todavia, o critério de peso é discutível, devendo observar estados de hipo e hiperventilação, vendo, ouvindo e sentindo, né? Após 30 minutos de ventilação está indicada a gasometria arterial, mantendo o controle diário a cada 24 horas.
No modo pressórico, mantém níveis que proporcionem a manutenção do volume minuto maior que 5 a 6 litros por minuto, na dependência do peso, com níveis médios de pico em torno de 22 a 25 centímetros. E aí nós temos a modalidade. Nós temos o VCV, que é ventilação contínua a volume, o PSV, que é ventilação com pressão de suporte, o PCV, que é ventilação contínua a pressão, o SINV, que é ventilação mandatória intermitente controlada, o CPAP, que é a pressão positiva contínua nas vias aéreas. E dentro de cada modalidade nós temos os parâmetros, né, que é FiO2, que interfere na oxigenação alveolar e arterial, corrigindo a hipoxemia e eventualmente a acidose metabólica. Deve-se mensurar a saturação de oxigênio através do oxímetro de pulso. A FiO2 dela deve ser controlada de acordo com o estado clínico de cada paciente. E é importante dizer também que a FiO2 a 100% sendo utilizado por tempo prolongado deixa o paciente suscetível a risco de toxicidade pelo oxigênio, né? Então, assim, isso é muito importante. A PIP, que é pressão expiratória final positiva, e ela é responsável para a manutenção da distensão alveolar do final da expiração, evitando colabamento e atelectasias. A pressão de suporte, que é uma forma de ventilação assistida, que pode ser utilizada durante o desmame e é liberada como uma variação de pressão abaixo da linha de base e é detectada, ou seja, se o paciente inspirou e não conseguiu atingir o volume corrente pré-estabelecido, a pressão de suporte será liberada para adequar o volume corrente estabelecido. Ajustar o fluxo expiratório de maneira que o pico de pressão inspiratória seja atingido no primeiro terço do tempo inspiratório, e dessa forma esse modo ventilatório é ciclado em tempo e limitado pela pressão. Lembrando que o paciente, para usar esse modo, ele tem que ter drive respiratório. Frequência respiratória e sensibilidade. Deve ser mantida entre 10 a 14 ciclos por minuto. Para manutenção, o controle da sedação e analgesia é fundamental, evitando-se retenções ou alta liberações de CO2 da corrente sanguínea. Frequências altas, elas podem também gerar uma auto-PIP, e a sensibilidade ela é medida em valores de pressão negativa, ou seja, na pressão necessária efetuada pelo paciente na inspiração para disparo do ciclo ventilatório. Determina quando será liberado o fluxo inspiratório. Isso ocorre por pressão. Fluxos e relação INS e EIS. O fluxo ele deverá ser mantido entre 40 a 60 litros por minuto, ou 5 vezes o volume minuto. A relação INS e EIS fisiológica é de 1,2 na dependência da dinâmica ventilatória. E nós temos a avaliação motora, que é importante para estimar os resultados no tratamento, tanto periodicamente quanto durante o processo de tratamento e na conclusão da terapia, né, com o objetivo de determinar a presença ou ausência de comprometimentos envolvendo músculos, ossos e estruturas articulares relacionados a identificar os tecidos específicos que estão causando o comprometimento. A amplitude de movimento articular e a flexibilidade de tecidos moles são elementos importantes do movimento funcional, e as limitações restringem a ação normal dos músculos e alteram a contratura, uma resistência fixa resultante da fibrose dos tecidos em torno de uma articulação. Então é importante avaliar, porque dentro da terapia intensiva, para saber as reais condições que se encontra o sistema musculoesquelético do seu paciente desde cedo, e iniciar o tratamento visando principalmente a prevenção de úlceras de decúbito, contraturas e deformidades, né, e consequentes perdas de funcionalidade. E aí a importância é o acesso ao prontuário do paciente, né, que tem por objetivo fornecer informações com maior qualidade e de fácil interpretação, onde estão informações relacionadas com o passado, presente e futuro da saúde, condição física e mental do paciente, né. E aqui eu termino a minha apresentação. Espero que tenha sido esclarecedora. Espero que tenha gostado. E é isso. Beijo, beijo.